Um estudo mostrou que crianças dessa geração têm apresentado o QI menor do que o de gerações anteriores. A gente conversou com o professor de psicologia do Mackenzie, Marcelo dos Santos, para entender um pouquinho as causas e apontar possíveis soluções. Confira. Professor Marcelo dos Santos, eu queria começar abordando com o senhor uma questão que foi discutida em um estudo feito fora do Brasil sobre o QI das crianças dessa geração que acabaram apresentando déficit em relação às gerações anteriores, muitas vezes se colocam até abaixo do QI dos seus pais. O que pode explicar esses fatores? Bom, Lilian, o que nós podemos entender a respeito dessas questões que são vinculadas à formação do QI, ou mesmo a capacidade intelectual de cada um de nós, é que os estímulos eles são dados, né, de várias maneiras. Então, o que a gente percebe no estudo é que o pesquisador, né, ele dá um enfoque muito em testes, em um mapeamento sobre o desenvolvimento do QI, mas a gente sabe que para o desenvolver de uma capacidade intelectual, muitas coisas ao longo da história desse ser tem que ser pensada. Então, como nós temos também na questão da formação do QI, os vários estímulos que são dados a partir da família, né, estímulos estes que podem ser desde a questão da leitura, ou mesmo da brincadeira, do lúdico, ou mesmo da interação social, né? Porque na troca com os outros pares, você tem também, né, a formação desse QI. Então, eu entendo que no momento atual em que estamos vivendo, mas principalmente, né, nessa era nova, nessa nova geração, onde esta interação, essa troca com o outro, né, acabou sendo muito mais virtual do que real. E a questão da posição dos pais, é lógico que aqui não estamos questionando como cada pai trata seu filho, mas há um distanciamento muito grande das relações familiares também, em função do trabalho, da vida moderna. Então, nós entendemos que para a formação do QI de uma pessoa, não basta apenas uma herança genética, né, uma boa herança genética. Todo um aparato em torno deste ser precisa ser pensado, né? E esse pensar na qualidade dos estímulos que são dados. Nesse sentido, a gente entende que é necessário, sim, uma preocupação maior, né, por parte dos pais e no caso dos tutores dessas pessoas, né? Porque a gente tem uma geração que é muito antenada, muito conectada. Eu já vi crianças de 2 anos, do professor, fazendo assim, revista, sabendo que fazendo assim vai abrir, vai ampliar, só que era papel. O mundo é tão ligado ao virtual que acaba misturando, né, com a pouca idade. Por outro lado, temos pais extremamente cansados, sobrecarregados de trabalho, que muitas vezes não estão nem em casa para dar esse tipo de estímulo que o senhor falou. Então, o estímulo vem da internet. Aí uma combinação de fatores, né? A gente tem a chamada babá eletrônica, fica lá, pelo amor de Deus, naquele computador e me deixa trabalhar, enfim, estudar, fazer minhas coisas, e você, criança, fica distraído aí. Como equalizar essa situação? Perfeito, uma excelente pergunta. Nós temos que entender o seguinte, né, que essas crianças, né, nascem num momento onde os avanços tecnológicos acabam também fazendo parte da sua própria educação. Então, naturalmente, uma criança hoje, se você dá um celular para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, né, ela vai tentar de alguma maneira movimentar esse celular e, em alguns casos, você perceberá que ela terá sucesso nesse movimento, né? E ela nunca tinha visto, de repente, um celular. É Então, a muito gente entende. intuitivo, né? Eles usam uma capacidade Sim, intuitiva muito forte que a gente tem que aprender, né? A gente, nós adultos que já estamos consolidados, né, com o nosso cognitivo. então, é interessante você trazer este ponto, porque essa capacidade intuitiva todos nós tivemos. Eu, na minha geração, tive, você, na sua geração, teve, e essa geração nova também tem. Essa capacidade intuitiva, né, ela é composta, né, dessa formação do ser humano, de acertos e erros na tentativa, né? Tanto é que todos nós não nascemos andando, mas naquela tentativa de acerto e erro, intuitivamente a gente vai tentando. É lógico que é fornecido a essa nova geração todo um aparato tecnológico, então
essa capacidade intuitiva é direcionada e, naturalmente, né, o entorno também modela, porque ela vê o pai no celular, ela vê a mãe no celular, ela vê a mãe e o pai no laptop. Então, isso também acaba servindo como estímulo para que essa capacidade intuitiva na questão dos aparatos, dos aparelhos eletrônicos, seja mais, eu diria, aguçada do que foi na minha geração. Entretanto, o que nós percebemos é que, apesar de toda a capacidade que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes têm, na questão da habilidade motora, porque gostam muito de videogame, né? Toda essa agilidade no pensamento que acaba esses aparatos eletrônicos fornecendo para que essas crianças, adolescentes e jovens possam ter, naturalmente, isso também tem um outro lado, né, que é um lado que é pouco discutido, talvez, nesse sentido, reportagens como essa sua deveriam ser mais postas, porque não é só os benefícios, também há malefícios. Então você vê hoje, como você muito bem colocou, pais cansados, pais cheios de trabalho, inclusive nesse momento que estamos vivendo, o trabalho híbrido, então você tem também no espaço doméstico o seu trabalho, e nesse sentido, o fornecer, né, um aparelho eletrônico para que a criança se distraia, até porque é cheio de cores, é cheio de, né, e a criança vai se encantando com aquilo, tem o seu lado também prejudicial, porque você vai substituindo gradativamente as relações, né? Então a criança começa uma construção, eu diria até cognitiva, de estabelecer uma relação mais com o virtual do que com o real, mais com uma pessoa que está distante do que com uma pessoa que está próxima, né? Eu já vivenciei várias situações, como professor a gente vê muitas situações em sala de aula, né, de você olhar para o aluno e falar assim, por que a pessoa que está do outro lado desta linha, que nem presencialmente está, ela é mais importante do que seus amigos aqui, que estão aqui junto com você? E as pessoas não sabem responder. E você sabe o que é mais interessante? Esses mesmos jovens nos quais eu fiz as perguntas, hoje respondem assim para mim, né? Porque eu acabei dando aula para eles mais de um tempo, né? E eles falam assim, professor, lembra aquela pergunta que o senhor me fez? Agora eu estou com saudade dos meus amigos, porque eu só vivo o virtual. Olha só. Então parece que quando você tira algo, né? Porque a pandemia fez isso, né? Tirou a nossa convivência, parece que você começa a refletir um pouco mais do que você tinha e não sabia saborear, do que você tinha e não sabia, de repente, valorizar. Era essa pergunta que eu queria te fazer em relação à pandemia. O que pode ser observado, que tipo de prejuízos pode ter a educação, o cognitivo de crianças e jovens com essa falta de sociabilidade, com essa falta de interação humana, porque a gente está com a interação no virtual, né? É a tela, não é o humano, sim, não é a brincadeira, o estímulo que ele recebia na escola. Sim. Olha, nós podemos ver da seguinte maneira, essa pesquisa, né, que foi feita, mostrando aí uma queda no QI dessa nova geração para as gerações anteriores, é lógico que ela tem bases mais biológicas, análise de muitos testes, mas para a psicologia a gente entende que é lógico que a formação de um ser humano, ele se estende a muita coisa, né? E a interação com um outro humano é essencial para a formação também da sua própria identidade, de quem sou eu, né? Então, quando você começa a limitar tudo isso, principalmente no campo virtual, que é o que a gente mais está vendo hoje, né? Você começa a dar menos ênfase a essa questão do acerto e erro, da conversa, do questionamento. Porque quando a gente interage virtualmente, a gente representa, né? Vamos ser sinceros, a gente está aqui, né? Mas eu não posso ser espontâneo, você não pode ser espontânea, até porque estamos num trabalho. Mas se nós pensarmos também na criança que fica no videogame, a criança que fica numa aula virtual, a criança que fica, de repente, no seu mundo, né, lúdico a partir da tela, ela também está representando, né? Então ela acaba não tendo aquela espontaneidade normal nas relações humanas, né? E nós sabemos, isso já é provado, nós somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso ter você para saber que eu não sou igual a você. Eu preciso ter você para ver o quanto você acerta e erra nas suas atitudes, nos seus comportamentos, para poder aprender também com os acertos e erros dos outros. E tudo isso compõe o desenvolvimento não só
da identidade, o desenvolvimento moral, mas também o desenvolvimento intelectual das pessoas. Então, essa pandemia, ela veio tirar isso de maneira tão abrupta que eu diria que a perda na questão educacional, é lógico que nós vamos discutir aqui questões sociais, né, a ausência da internet para algumas pessoas, vamos pensar, né, só nessa questão da internet como veículo. A pandemia veio tirar abruptamente essa convivência mais espontânea ou mais direta, né, e faz com que a gente se modele a um novo tipo de relacionamento que até o presente momento ele facilitou muitas coisas, mas não dá para ignorar o fato que ela também tem um outro comprometimento que está sendo pouco discutido, ou que está sendo discutido por meio, né, de pesquisas como essa, de entrevistas como essa, mas que precisa ser mais divulgado. Existe também uma coisa, a gente precisa pensar nisso. E aí eu entro com uma provocação, professor. A pandemia tirou o convívio social, tirou o convívio na escola com os amiguinhos, porque todo mundo tem que se proteger e ficar com as pessoas que convivem no dia a dia, pai, mãe. E aí tem outro problema ou não? Fica a minha pergunta. Muitos pais se viram obrigados a essa convivência de extrema intensidade com os filhos por um longo período de horas. Isso, como é que pôde ser equalizado? Está sendo equalizado? O senhor está recebendo muito esse tipo de demanda? É um problema? A convivência extrema? Tem gente que não conhecia o filho porque passa 10 horas no trabalho, chega, dá um beijo, o menino passou o dia com a babá e vai dormir. Isso chegou a ser apresentado como um problema de pandemia na relação pais e filhos? Olha, eu diria que essa sua pergunta realmente é uma provocativa e ela tem uma resposta. Né? Sim, e ela tem uma resposta também provocativa. Sim, tenho recebido sim, até porque além de professor sou psicólogo clínico também já há muitos anos, e é muito interessante algumas falas que você vai colhendo, né, de alguns pacientes, de algumas situações. É interessante você chegar em casa, né, e as coisas estarem mais ou menos dentro daquilo que você supostamente espera, né? Então, é muito mais fácil você chegar e falar assim, como foi seu dia, filho? Como foi seu dia, filha? Né? Até porque as crianças hoje, elas têm muitas atividades. Aula de inglês, aula de espanhol, aula de mandarim, educação física, aí vai fazer yoga, ginástica, academia, aí tem escola, quer dizer, as crianças também têm uma atividade muito intensa. Né? Então, elas, ao chegar em casa, naturalmente, também vivenciaram muitas coisas e tem muita coisa a ser dita, né? E uma questão que a gente percebe muito dentro dessas relações familiares que eu acabo colhendo dos relatos em consultório, é que não só muitos pais não conheciam seus próprios filhos, como alguns pais, eu não vou generalizar de forma nenhuma, mas alguns pais, eu já ouvi assim, nossa, eu não aguento mais. Normal, porque tudo em excesso cansa, né, de alguma forma. E sem uma rotina para lidar, o equilíbrio é fundamental. Sim, o equilíbrio foi afetado, né? Mas eles têm que se sentir culpados quando falam eu não aguento mais? Ou o desabafo também faz parte da aceitação da realidade? Sim, não tem que se sentir culpado, né? Existe eu diria, um romantismo muito grande nessas relações de pai, mãe e filho, né? Não, ele pode falar. O que ele não pode é ignorar esse tipo de sentimento e tentar reverter isso de uma maneira produtiva. Porque, como a gente colocou minutos atrás, o equilíbrio foi desfeito. Mas não é um equilíbrio qualquer, é o equilíbrio da vida moderna. Né? O equilíbrio da vida moderna é todos termos atividades. E atividades, na sua maioria, individuais. O que nós estamos vendo hoje é que as atividades estão conjuntas. E por estarem conjuntas no espaço doméstico, o equilíbrio da vida moderna foi quebrado. Então, não, tá tudo bem ele ter esse sentimento, né? Tudo bem ele poder olhar e falar assim, nossa, mas é demais para mim, ou mesmo o que ele precisa é entender isso e dar vazão a isso de uma maneira produtiva, de uma maneira criativa, de repente com uma rotina interna entre trabalho de home office e uma convivência mais lúdica, mais divertida com os filhos, não só de obrigações, ou mesmo ele ter o próprio espaço dele, falar assim, bom, agora eu vou ficar aqui, vocês me deixam quietinho, né? Eu preciso desse meu tempo, para que não vire tudo uma obrigação. Eu tenho a obrigação de acompanhar meus filhos nas aulas online, eu tenho a obrigação de brincar com os meus filhos, eu tenho a obrigação de trabalhar, eu tenho a obrigação de arrumar a casa, eu tenho a obrigação...
Não, eu posso trabalhar isso de uma outra forma que não se torne tudo obrigação, desde que eu queira. E para eu querer, eu tenho que entender que há um problema a ser resolvido. Então ele pode sentir sim, mas vai depender muito de como ele vai trabalhar o que ele está sentindo. Então a dica que fica para pais e mães que estão nos assistindo talvez seja essa, né? Equilibrar os pratinhos nesse momento de pandemia, de home office, até porque a gente começou no nosso bate-papo falando do déficit de crianças e adolescentes, da redução do QI, justamente por falta de estímulo de pais. Agora, muitos pais e mães que estão em casa podem aproveitar de uma forma útil também, né, esse tempo que eles estão em casa, dividindo, segmentando, hora de brincar, hora de estudar, hora do papai e da mamãe trabalharem. É por aí? É esse o caminho? Essa pode ser uma dica, professor? O que nós podemos fazer com isso? Então, nós podemos criar um novo equilíbrio, né? E aí sim, criar uma nova rotina, uma nova relação dentro do espaço doméstico que hoje todos nós, em função do momento pandêmico que estamos vivendo, somos obrigados, né, a ter essa coabitação conjunta. E é um momento importante para a gente poder aprender as diferenças entre as pessoas, entendeu? A diferença de um filho com outro, a diferença do pai e da mãe. Poder aprender com essa convivência é importante e é essencial. Então, a dica que fica é, tá bom, o equilíbrio foi quebrado, vamos construir um outro equilíbrio. Não é fácil, porque não estamos habituados, né? Foi uma coisa imposta e rápida, mas é possível sim a gente construir uma nova convivência, né? E dando espaço e conhecendo cada um e dando estímulo e tendo a preocupação sim de estar levando para os filhos, né? Não só essa relação afetiva que nós nos preocupamos, mas também uma relação também de obrigações, de rotina, de brincar, né? Que tudo isso compõe também a possibilidade de um estímulo para o desenvolvimento cognitivo de todos nós. Não só deles, nós também, nosso também. Maravilha, professor. Obrigada, viu, por arrumar esse tempinho aí para a gente. E que quando essa pandemia passar, eu vou procurar o senhor de novo para outra entrevista sobre o pós-pandemia retomada. Vai ficar todo mundo sentindo saudade dos filhos em casa 24 horas. Beijo, professor. Obrigada, viu? Beijo. Obrigado. Tchau. Até mais.